Valdereis Lopes Teixeira de Godoy, 84 anos, filha de um casal magnífico, seu Joaquim Gonçalves Lopes, carpinteiro, dona Genésia Beraldo Lopes, lavadeira. Sou casada com o doutor Geraldo Teixeira de Godoy há 67 anos, mas que eu conheço ele 70 e pouco. Interessante, viu? Você está me fazendo rememorar tantas coisas maravilhosas. Então, tive uma infância muito feliz. Dormia no braço do meu pai, muito amada, sou filha única, e de uma família muito pobre. E eu tinha um objetivo com 6 anos e meio, ser professora. E aí o tempo passa, entre a braveza da minha mãe, que me tratava nas feiuras com as varas de guanchuma, e meu pai cuidava. E aos 12 anos e meio, eu conheci o meu marido, que tinha 15. E aí aquele namorico, e a gente foi fixando isso, se fortalecendo. E ele não pôde ficar mais na casa dos tios deles, porque ele estava órfão de pai e mãe, e 2 irmãos para ele cuidar, o doutor Isaac e o Heriberto também. Aí eu falei para minha mãe, mãe, o meu namorado não tem onde ficar. E a minha mãe, pode deixar. Ele falou, Quem? O Geraldo não tem onde ficar, porque não tem dinheiro, era cartorário no comecinho, não? E aí o papai falou, não, faz assim, a gente passa para casa de tábua e eles vão morar na casa de tijolo de 4 cômodos. E aí continuou a nossa façanha amorosa, e com 17 anos eu me caso, ele com 20, e terminei o magistério, demorei uns 4 anos para ter filho e não parei. E aí os filhos começaram a chegar. São quantos filhos que a senhora tem hoje? Eu tenho, entre biológicos e não biológicos, eu tenho 5. O mais velho hoje, Geraldo, é juiz federal. O meu filho, o outro, ele tem uma microempresa de engenharia mecânica. Ele é engenheiro mecânico, não? Mora em Guaratinguetá e o Geraldo em São Paulo. E a minha filha, Maria Aparecida, ela é advogada, mora em Guaratinguetá. A Ângela, que é a caçula delas, ela é advogada e esteticista, mora em São Paulo. E a Jocely também, mas só que ela mora em Ibitinga, já está aposentada em cartório. Eu nem posso falar de mim, porque eu preciso reconhecer que eu fui uma mãe bem ausente. Por quê? Porque o meu marido era cartorário, eu ganhava pouco, e eu, como professora, eu tinha que me virar. Então, depois do magistério, os meus filhos nasceram, eu fui para Guaxupé, Minas Gerais, e estudei 4 anos fazendo letras, em que envolvia língua portuguesa e francês, viajando toda sexta, chegando sábado à noite em casa, era uma rotina. Depois disso, eu fui para Ribeirão, na escola UNAERP e Barão de Mauá, para fazer pedagogia, que hoje tem em Ibitinga, graças a Deus, aqui uma facilidade. E, quer dizer, eu viajei 8 anos. Então, quem criou os meus filhos? A minha mãe e o meu marido. Porque eu tinha que sair. Fora que, em todas as escolas às quais eu trabalhei, o Edmilson sabe, é fanfarra, é festa junina, a gente se envolvia com tudo, era muito importante. Quando pequena, ela tinha que me brecar, porque muito interativa, muito
não podia mentir, se mentisse, você já viu, né? Se rasgava o vestido, tinha que primeiro falar com meu pai, para ele falar, me bater. Mas era uma bênção, porque cada criança é uma característica. E eu precisava desse freio, não? Eu precisava dessa educação. E depois, não. Depois, minha mãe, amorosíssima com meu marido, amorosíssima com os meus cunhados, que eram adolescentes, não? Muito amorosa com meus filhos. Ela foi mais que avó, ela foi mãe, entende? E ela só parou de lavar roupa para fora quando meu marido foi morar conosco na minha casa. Ela e meu pai não trabalharam mais. Interessante, amor, olha, eu era secretária de Educação no governo do senhor Nicola Lucini Sobrinho, excelente prefeito. E então, ali secretária, funcionava no CRI, e eu então tive uma ideia, que as crianças iam da escola regular e depois não tinham onde ficar, porque as mães trabalhavam. E a gente com essa preocupação da drogadição, então eu fui no gabinete conversar com ele. Ele só tinha em cima da mesa dele uma calculadora, nenhuma papelada, não? Ele tinha consciência do trabalho dele, era espetáculo. O que a senhora quer? Olha, eu quero abrir um projeto que está hoje lá onde é o objetivo, crescer. Eu quero abrir um projeto para acudir crianças no contraturno escolar. Então, vão na escola pela manhã, depois do almoço fica conosco. Vão à tarde, vêm de manhã conosco. Então, ele falou, vai gastar muito? Falei, agora nós precisamos de 2 professoras, uma para de manhã e uma à tarde, e uma faxineira e uma merendeira. A faxineira e merendeira já tinha na Secretaria da Educação. Aí ele pegou e fez o cálculo. Olhou para mim, pode fazer. Então, naquele ano, a gente teve 30 alunos de manhã e 30 alunos à tarde. Fazia um pouco de algazarra, o pessoal da administração, que eu era secretário, não gostou muito, mas era a proposta, você tem que investir, não? Esse foi um primeiro projeto e eu realmente, quando foi no ano seguinte, foi eleito o Roosevelt. E aí ele me colocou como secretária de Assistência Social, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Aí falei com ele. Aí eu mudei para o primeiro pavilhão que tinha lá em cima daqueles... Onde é agora? Só que agora tem um pavilhão novo. Naquele primeiro. Então, de um lado, eu fiz a parte administrativa. Do outro lado, para alegria minha, tinha 4 classes vazias. Ali nós tivemos 200 alunos. 2 períodos, aí tinha transporte, alimentação, beleza. Então, esse foi o começo. Depois dali, eu fui tentando outras coisas. E tinha o portão lá onde é hoje o educandário, trancado, pedi para o Roosevelt, ele falou, pode entrar lá. Aí entrei lá, um matagal, tudo, e muita sujeira de pomba, porque o prédio estava abandonado, né? Aí a prefeitura veio, lavou tudo e coisa e tal. Aí eu comecei lá com uma classe, para começar. Porque tudo você tem que fazer plano de trabalho para você receber o benefício da LDO, entende? Da prefeitura. Você não tem mecanismo para sustentar. Depois foi aumentando, aumentando. Hoje nós temos 300 alunos, 6 classes, de 6 anos a 17 anos. E para alegria minha, tomara que eu veja, nós recebemos a doação do Manuel Roberto Alves Lopes, uma terra para lá, ligando, mas do outro lado do SOS, e que já está sendo
estão sendo construídas 10 salas de aula, já tem a quadra de esporte com banheiro, é proposta de fazer também um salão nobre, entende? Então você vê, e lá estamos pensando no ensino pré-profissionalizante. O que era feito na industrial, não sei se você conheceu, não? O que era feito na industrial. Então, vamos dar curso de culinária, de jardinagem, horticultura, eletricidade, porque informática a gente já tem agora no projeto educandário, entende? Então, esse é um outro trabalho. Mas aí a doutora Rossana, a juíza, queria abrir uma entidade que fosse assim, olha, trabalhar as crianças iam para a escola e depois era um ensino que provocasse da criança ou desse uma oportunidade dela trabalhar em alguma coisa. E então era essa a ideia. Eu não cheguei a ser presidente, só ajudei. É o CRIARTE. E aí, o CRIARTE hoje é nas mesmas condições que é o educandário. Bom, não parou por aí, graças a Deus. Aí nós tivemos uma reunião, não sei, eu levantei assim pela manhã com uma ideia. Agora eu vou falar do espírita, né? O espírita reza, mas precisa pôr a mão na massa, trabalhar. E aí nós tivemos a ideia de fazer uma casa. E todo mundo da casa, os nossos irmãos concordaram. E aí tivemos a felicidade com a venda de quadros da Valdelice Salum, que é a pintura mediúnica, e também com almoços realizados no Planalto Clube de Campo, nós conseguimos fazer a casa. Então, é uma casa, é a Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis. Ela era um berçário primeiro, foi a minha primeira ideia. Então, a gente atendia 25 crianças de 3 meses a 3 anos. Então, eu fiquei 7 anos na presidência dela, mas aí vai aparecendo mais trabalho, você tem que passar para outra pessoa, mais jovem e tudo. E aí eu fiquei lá 7 anos, depois foi mudado, porque construiu lá para cima a creche Álvaro Lepeira. E não poderia ter uma creche e um berçário ali. Aí o trabalho agora é de atendimento de crianças de 4 a 5 anos. Em contraturno escolar também. E é interessante que as criancinhas, elas vão de ônibus, voltam de ônibus, entende? E a preparação da aula deles sou eu que faço. Então, não pode parar nenhum projeto, nem nada. E na Casa da Sopa, antes do marido ficar doente, eu abri uma sala. Mas depois ele ficou doente, aí eu tive que cuidar dele. Então, morreu. E hoje a Casa da Sopa tem outros atendimentos. Como eu comecei, vindo de família muito humilde, mas muito, você não pode imaginar. Então, minha mãe tinha 3 peças no guarda-roupa e não podia ir em nenhuma festa de criança. Por quê? Porque eu não podia comprar presente. Sabe o que minha mãe fazia? Comprava uma garrafinha de guaranazinho bem barato, umas 2 brevidades, e era a minha festa. Então, eu comecei, tirei diploma. Meu pai fez um trolley para mim, você nem conhece o que é isso. É uma charrete de roda de pau, entende? Aí compramos uma égua, tinha o nome de Tigela, e eu ia para o sítio, nos Baianos, eu ia aqui da Roseira, eu ia na Água Quente, eu ia tocando, feliz da vida. E a gente dava aula para 1º, 2º, 3º ano. Tinha que levar a alimentação para eles. E você tinha criança que saía da cama, feito xixi e vinha para a aula. Aí eu terminava a minha aula
e ainda pegava, cortava capim para égua e vinha para casa. Desde essa época de 18 anos, eu sempre vi na criatura um filho meu. O porquê é assim, ó, você tem que lembrar dessa premissa de Jesus. Fazei ao semelhante o que você gostaria que fizesse para você. Para mim não, mas para os meus filhos. Se estão acomodados, escola boa, roupinha limpa. Então, esses que estão conosco, no educandário, na Casa do Caminho, nas outras instituições, porque Ibitinga é muito solidária, são felizes, entende? E o processo de educação nessas entidades, é bom que eu estou gravando isso, por quê? Porque muitos pais e muitos familiares e muitos ibitinguenses nem conhecem como é que funciona isso, entende? Então, onde eu trabalho, mais no educandário e na Casa do Caminho, é assim, ó, 2 turnos, ônibus para lá para cá. A criança chega, toma um café da manhã, depois disso vai para a sala, põe o uniforme, faz o Pai Nosso, depois faz a tarefa da escola regular. Porque esse coitadinho sai 5h30, 6 horas da manhã, porque os ônibus, não é verdade? Então, ele tem que fazer a tarefa, porque vai voltar para casa, não vai fazer tarefa. E o pai quer que faz tarefa lá. Faz tarefa da escola regular. Depois disso, é 1 por 1. Ah, mas eu não tenho. Abre o caderno, porque senão eles vão mentir. E depois vai ser tarefa da outra escola. Depois disso, fazem a aula que eu preparo. Mas não é assim um geral. Tem aluno que está no bar, preparo essa. Tem aluno que está no cá, preparo essa. Tem aluno que já está no blá, no tlá, preparo. Sai tudo daqui no começo da semana. Tudo é tirado cópia e dá na mão dos professores. Você entende? Depois disso, eles têm aula de educação física, mas é de verdade, o Natan é excelente. Eles têm aula de dança, de acordo com a idade, é o professor Rodrigo. Eles têm aula de artesanato com a professora Eracilda, todos esses carros alegóricos, ela que monta. Tem aula de marcenaria com o professor José. Então, eles têm uma gama de atividades. Ir no parquinho, com hora certa. O seu José gosta muito, sabe do quê? De fazer trilha, cabanagem com os maiores, com autorização dos pais. Os menores vão fazer agora uma caminhada, eu não estou lembrando o nome, que é catar lixo, assim, sei lá, reciclar, sei lá. É um passeio, como que fala? Não vou lembrar. Ecológico, isso, um passeio ecológico. Então, mas só que com autorização dos pais. E almoça, isso é interessante, Jean, que uns que vêm da Bahia gostam só de arroz e farinha, não come carne. Tem outros que comem feijão e farinha. Tem outros, entende, que gostam mais de carne. Pode repetir desde que não jogue e extrapole. Todos os professores, cada um acompanha a sua classe, tem que ser bem direcionado, vão em filas, o que sobra eles mesmos jogam no lixo, acompanhado de um suco delicioso. Tem festas, todas as datas, 3 meses de aniversário de cada. Então, 3 meses, tem bolo, cachorro-quente, tem. Comemorou o carnaval arrumadinho lá na quadra de esportes. Agora vem festa junina, agora vem um monte de coisa. Todas as datas são comemoradas, não? E para todas as idades. E a gente tem a grande preocupação quando começa a faltar. Hoje falei com 2 mães, pelo amor de Deus, o seu filho é uma preciosidade. Ele precisa da escola regular e ir conosco.
Não pode faltar, não pode faltar, porque é uma sequência. Nós não estamos de brincadeira, nem pode. Porque às vezes, Jean, as pessoas pensam e colocam assim, pensam que é um depósito. Não, é sério, sabe? E a gente fica feliz, por quê? Vai vendo o progresso. Cada monitor, cada professor é uma bênção lá dentro, entende? E a parte administrativa também, nossa, cumpridora, tudo é passado, nós estamos atentos. E na Casa do Caminho, hoje, tem 100 criancinhas. E eu preparo aula, e é interessante, bastante aula sobre o A, bastante sobre as vogais. Se eles souberem no primeiro semestre tudo que é para de 4 anos, eu já estou feliz. E de 5, continua. Se ele sair de lá com 5 anos para 6 e souber as vogais, mas com letra cursiva, e souber também das datas cívicas, já fica fácil para continuar. E a gente pede também que não falte. São os 2 locais que eu faço isso, não? Agora, o meu trabalho no Centro Espírita é outro. Eu não sei se interessa para você. Eu trabalho na segunda-feira e estudamos o Evangelho e sempre tem uma pessoa que fala e a gente dá uma outra fala complementar, não pode sair do Evangelho e aí vão para os passes. E domingo tem agora Aprendizes do Evangelho também. Não, Aprendizes da Fraternidade, que continua, né, Jean? Continua, não pode parar. Tem trabalho segunda, tem quinta com a Maria Nilceia. O grupo é coeso, graças a Deus. E eu me conecto bastante pelo WhatsApp. Quando o professor tem uma dúvida, já fala comigo, certo? Mas eu esqueci de comentar com você, Gê, o seguinte, um trabalho maravilhoso também é da Associação Filantrópica Espírita de Bitinga, que é a Casa da Sopa. Então, a Casa da Sopa, olha, veja bem, distribui cestas básicas para pessoas visitadas, eu não participo. Ela, todo dia, às 2 horas, oferece o almoço. Entende? Fica aquela fila, os andarilhos, os moradores de rua. Oferece, olha, banho, aqueles que querem tomar banho. Oferece banho, tem roupa lá, já deixa a velha lá, não sei o que eles fazem. Tem curso para gestante e distribui, quando vai nascer o bebê, distribui um kit completo, entendeu? Tem bazar para doação de roupa, tem bazar para venda de roupa, tem lanche aos sábados, porque tem pessoas que ficam nas ruas. Se fica 2 dias, por exemplo, no albergue, não pode ficar mais. É essa a regra. O albergue foi criado na época do Roosevelt comigo também. Então, 2 dias é para ele... Aí ele não tem onde tomar café, então ele vai sábado lá na Casa da Sopa. É uma administração muito bonita, o trabalho é perfeito, a presidente é a Valéria Miziara e eu, você vai admirar, vou explicar já para você. Eu sou secretária e diretora voluntária do SOS, do Educandário. Eu sou secretária da Associação Filantrópica Casa do Caminho, dos 100 alunos. Eu sou secretária da Associação Filantrópica Espírita de Bitinga, Casa da Sopa. Eu sou secretária do Centro Espírita, que de 2 em 2 meses tem que fazer ata para todo mundo. Eu sou secretária do Conselho Municipal de Assistência Social, que é um órgão governamental, é da Secretaria de Desenvolvimento Social. Entende? Onde decide de verbas, disso, daquilo. Então, agora, como é que eu administro o meu tempo? E eu faço live, já vou fazer também de sexta-feira. É da seguinte maneira. Eu levanto, cuido do meu marido, ponho aparelho, coisa e tal.
Eu tenho 2 funcionárias ótimas. Eu tenho uma senhorinha chamada Dona Marlene, ela tem 70 anos. Ela que faz a nossa alimentação e ela sabe, eu não posso comer um monte de coisa e o marido também. Então ela sabe, o cardápio é simples. Tem a faxineira, a Ana, de Serviços Gerais, que vem 2 dias e 3 dias. Então, eu não tenho preocupação nem com comida, nem com a casa. A primeira preocupação é o marido, entende? E depois eu faço uma agenda e vou colocando o que faço uma cruzinha, entendeu? Do que eu estou fazendo. E eu vou ficando em ordem, então eu não deixo atrasar, tem as prioridades. Porque eu vou lembrar uma coisa. Quando o Chico Xavier começou a escrever os livros dele, ele ficou tão baratinado que ele possuía 17, 18 anos, e então ele perguntou para o Emmanuel, o mentor dele, como é que eu faço? Você fala que eu vou escrever 400 obras, você vai escrever uma por vez. Mas o que precisa? Disciplina, disciplina, disciplina. Então, é isso que eu faço já. Eu esqueço que eu tenho essa idade e me ajeito aqui para vir para o meu escritório como se eu fosse para uma festa, uma coisa, e aí eu trabalho. Olha, já, não só realizada como mãe, como avó, bisavó, esposa, professora e voluntária de tudo que eu faço. Não, eu sou extremamente feliz. E se você perguntar, mas qual é a fórmula? Trabalho e amor. Não tem outro. Trabalho e amor no que você faz. É a melhor coisa do mundo. Bonito. Sim, olha, veja bem. Nós temos que lembrar mais uma coisa. Mãe não é só aquela biológica que pare, não. A mãe é a professora dedicada, é aquela que adota. Por quê? Porque você recebe uma criatura que tem um físico, mas pode ser uma ligação espiritual do passado. Então, uma necessidade. Aí você vê uma criancinha no educandário, no SOS, ou o indivíduo na casa da sopa. Você tem que ver a criatura como irmão. Não precisa, porque o Edmilson sabe que eu fui extremamente mais brava quando diretora, quando professora. Não é brava, enérgica, disciplinada, e eu era muito feliz, tá? Então, a regra é essa. Agora, mãe é aquela que cozinha, aquela que lava, aquela que passa, é enfermeira, é dentista, é oncologista. A gente tem conhecido tantas pessoas na nossa caminhada. Meu marido fica encantado. Vai, por exemplo, na Dom Pedro comprar legume. A moça trata bem, ele fica aqui. Nossa, é isso que é importante, não? É isso que é importante. Mas, vamos lá, dar uma mensagem para todas as mães que nós pensamos. E eu gostaria assim, olha, do fundo do meu coração, desejar um feliz Dia das Mães, mas não é só no Dia das Mães, é todo dia. Desejar a todas, assim, a alegria de ser mãe. E se não tem filho, adota. E se não vai numa instituição ajudar como voluntário, é ótimo. O benefício que ela recebe é maior do que ela imagina, certo? Então, hoje eu quero agradecer aqui o Edmilson, que é olha, já esqueci, da Inova Internet, você, que é a primeira gravação que eu faço na minha vida assim, e agradecer de coração.
essa homenagem, que vocês me escolheram para isso. Então, eu fico imensamente feliz e eu quero, assim, parabenizar todas as mães da nossa cidade, para todas as mães do universo, que grave no seu coração essa oração de amor. Missionária da vida, ampara o homem, para que o homem te ampare. Não te compurques no prazer, nem te mergulhes no vício. A felicidade na terra depende de ti, como o fruto depende da árvore. É muito profundo. Mãe, seu anjo do lar, esposa, auxilia sempre. Companheira, acende o lume da esperança. Irmã, sacrifica-te e ajuda. Mestra, orienta o caminho. Enfermeira, compadece-te. Mãe, fonte sublime, se as feras do mal te poluíram as águas, imita a corrente cristalina que no serviço infatigável a todos expulse do próprio seio a lama que lhe atiram. Por mais que te aflijas a dificuldade, mãe, não te confies à tristeza e nem mesmo ao desânimo. Sede forte, sede corajosa. Lembra os órfãos, os doentes, os velhos, as crianças desvalidas que esperam por teus braços e sorri com serenidade para a luta. Deixa, mãe, que o trabalho tanja as cordas celestes dos teus sentimentos, para que não falte a música da harmonia aos pedregosos trilhos da existência terrestre. Mãe, teu coração é uma estrela encarcerada. Não lhe apagues a luz, para que o amor resplandeça sempre, sempre sobre as trevas. Eleva-te, elevando-nos. Não te esqueças de que trazes nas mãos a chave da vida, porque a chave da vida é a glória de Deus. Mei. Obrigado.